Bem-vindo a uma imersão profunda em um dos capítulos mais impactantes da Segunda Guerra Mundial. No ID Biográfico, abordaremos uma narrativa única e corajosa e a dos kamikazes japoneses. Estas figuras, movidas por uma devoção inabalável à sua pátria, alteraram o curso da história através de ações extraordinárias. Vamos desvendar os motivos por trás desses pilotos destemidos e explorar o impacto que deixaram no cenário global durante esse período crítico. Prepare-se para uma viagem pela coragem e convicção dos kamikazes japoneses. Origens e contexto. Os kamikazes emergiram em um cenário de desespero no Japão durante os anos finais da Segunda Guerra Mundial. Com as forças aliadas avançando, os líderes japoneses buscaram uma resposta audaciosa para deter o inimigo. A estratégia kamikaze, cujo nome evoca os ventos divinos que supostamente protegeram o Japão de invasões mongóis séculos atrás, foi adotada como uma tática de último recurso. O ano de 1944 marcou o início dessas missões suicidas, onde jovens pilotos japoneses eram designados para ataques suicidas contra navios aliados. A decisão de utilizar essas táticas reflete não apenas a urgência desesperada das autoridades japonesas, mas também uma crença arraigada na tradição e honra, que seriam essenciais para compreender a complexidade moral por trás dos kamikaze. Filosofia e honra. A filosofia que guiava os kamikaze estava enraizada profundamente no Bushido, o código de honra dos guerreiros japoneses. Para esses pilotos, o sacrifício pessoal tornou-se uma expressão máxima de devoção ao imperador e à pátria. Essa mentalidade, impregnada de valores tradicionais japoneses, reforçava a ideia de que a morte em combate era preferível à rendição, representando não apenas a defesa militar, mas também um compromisso intrínseco com princípios culturais. A decisão de se tornar um kamikaze era, para muitos, uma escolha consciente, onde o indivíduo alinhava seu destino com um propósito maior. Ao embarcar nessa trajetória, esses jovens pilotos não apenas se tornavam instrumentos de guerra, mas também personificavam uma tradição milenar que valoriza a lealdade, coragem e o senso de dever sobre a própria vida. Essa profunda fusão de filosofia e honra forjava uma mentalidade singular entre os kamikazes japoneses. Operações e táticas. As operações kamikaze não eram simples ataques suicidas, eram estratégias meticulosamente coordenadas. O ano de 1944 viu os primeiros ataques, com os kamikaze visando principalmente os navios de guerra aliados. Essas operações representavam um desafio formidável para as forças inimigas, que agora tinham que lidar com uma ameaça que não apenas desafiava suas capacidades técnicas, mas também confrontava suas forças emocionais. O elemento surpresa e a coragem manifesta dos pilotos contribuíam para o impacto psicológico desses ataques. Explorar as operações kamikaze não apenas nos leva aos bastidores dessas estratégias, mas também nos coloca diante dos dilemas éticos enfrentados pelos comandantes aliados ao lidar com uma tática tão desesperada e eficaz. Impacto psicológico e material. O impacto dos ataques kamikaze transcendeu o âmbito material, deixando uma marca duradoura no psicológico das tripulações aliadas. Enfrentando uma ameaça aparentemente implacável e corajosa, os marinheiros e soldados aliados tiveram que confrontar não apenas o perigo físico, mas também o desafio emocional de enfrentar ataques kamikaze. A estratégia kamikaze não apenas infligiu danos materiais substanciais, mas também criou um novo paradigma psicológico na Guerra do Pacífico. O constante temor do próximo ataque impactou a moral das tropas aliadas, forçando-as a reavaliar suas estratégias de combate e a lidar com um inimigo que se mostrava disposto a sacrificar tudo por sua causa. Essa dimensão emocional dos ataques kamikaze é crucial para compreender o verdadeiro peso dessas missões suicidas. Legado e reflexões. Ao refletirmos sobre o legado dos kamikaze, é imperativo compreender como esses homens são lembrados no Japão e internacionalmente. Este segmento nos levará a considerar as lições que podemos extrair desse capítulo complexo da história, explorando as complexidades morais da guerra e as implicações duradouras desses sacrifícios.
Ao encerrarmos esta exploração dos kamikazes japoneses, somos lembrados de que, além das complexidades e dores da guerra, há histórias humanas que ecoam através do tempo. Este capítulo único da Segunda Guerra Mundial nos convida a refletir sobre o preço do sacrifício e as escolhas que são feitas em tempos de desespero. Se você apreciou essa exploração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, junte-se a nós na próxima biografia, onde continuaremos a desvendar os acontecimentos e as figuras que moldaram o curso da história.